Muito boa noite. Segundamos por aqui com mais um dia, né? Com a nossa live de segunda-feira à noite. E hoje o tema está bastante interessante, porque deixa eu só fixar aqui o nosso tema. Ixi, quem disse que eu sei colocar o tema aqui? Calma lá que a gente vai descobrir. Eu acho que é por aqui, ó. Boa noite, mamacita. Eu acho que é aqui que eu coloco esse tema. Deixa eu ver, Jesus, se aqui vai. Vamos entrando. Enquanto eu estou aqui tentando colocar o tema. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a importância dos procedimentos certos. Eu sempre falo, né? Você não precisa de mais procedimentos, você precisa dos procedimentos certos. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Para que vocês entendam que nessa era da harmonização e alguns momentos da desarmonização, é muito importante que a gente saiba o que realmente é necessário a ser feito no nosso rosto, no nosso caso. Muito boa noite, tia. Eu tô tentando fixar aqui, gente, o tema. Opa, pronto, agora foi. Então, nessa era, né, que a gente tem tanto excesso de procedimento, a gente precisa entender o que realmente é necessário pro nosso caso. Qual é o procedimento certo pra gente? Porque não tem receita de bolo. O que é certo para um paciente não é certo para outro. O que é certo para mim não é certo, talvez, para um paciente da mesma idade que eu tenha. Então, isso é muito individual e de extrema importância. Então, quando a gente pensa nesse tema, né, o que a gente vai trazer? Então, já encaminha essa live para algum amigo, alguma amiga que tem interesse em fazer harmonização facial, que tenha curiosidade, dúvida, pra gente estar aqui esclarecendo. O que é que eu vejo de maior erro quando eu falo sobre o excesso de procedimentos e a falta de escolher os procedimentos certos? É aquele paciente que ele deseja escolher o procedimento que ele quer realizar antes mesmo de passar por um diagnóstico, por uma avaliação médica, né? Eu sempre falo, todos os nossos procedimentos, eles têm uma indicação médica devida. Não são de formas aleatórias e muito menos com receita de bolo. Então, a gente vai analisar tudo isso. Gente, eu vou botar só um suportezinho que eu tô mexendo muito de baixo. Peraí. Pronto, acho que melhorou um pouquinho, né? Então, todos os nossos procedimentos, eles têm uma indicação por detrás, né? Tem toda uma análise que eu vou realizar para indicar um procedimento para vocês. Seja ele botox, seja ele um preenchimento, seja ele um bioestímulo de colágeno. Então, aquele paciente que ele já vem para o consultório escolhendo o procedimento, na grande maioria das vezes, ele vai falhar por ou não tratar o que realmente é necessário para ele, porque é uma coisa que acontece muito. Peraí, gente. Muito barulho. Ou ele vai ter um excesso de procedimentos que, na grande maioria dos casos, nem seria indicado. O que eu recebo de paciente que tem uma queixa, né, com a região do queixo, da mandíbula, querendo aumentar o lábio, mas o que realmente é necessário para esse paciente talvez seja uma estrutura malar, uma melhora desse contorno de uma forma mais sutil. Não é brincadeira, é meu dia a dia isso aqui. Então, eu quero mostrar pra vocês o quê? É o caso dessa paciente, que foi exatamente uma paciente que chegou pra mim desejando realizar um contorno melhor. Ela queria, né, mais queixo, mais mandíbula. E a gente conversando, depois que ela passou por uma avaliação comigo, que eu dei todo o diagnóstico dela, ela entendeu que pra face que ela tinha, estrutura facial que ela tinha, no fim, ela queria o quê? Ficar mais bonita. Mas o procedimento que ela pensava que deveria fazer é deixar o rosto dela mais masculino. Porque já era forte do rosto dela essa região aqui. E ela não tinha nenhum ponto nesse momento da face, da foto de antes, que a gente chama de ponto de beleza feminina. Quais seriam esses pontos? A região do lábio é um ponto de muita beleza feminina. Essa regiãozinha da maçã, aquela região que te passa o blush, é um ponto de muita beleza feminina, tá? São pontos que a gente vai analisar para trazer ainda mais beleza numa face de uma mulher, que é totalmente diferente dos pontos que a gente vai analisar quando a gente quer trazer mais beleza para a face de um homem. De forma geral, a gente vai analisar isso.
Aí vai vir as particularidades, quanto é necessário ser feito de produto em cada rosto. Além dessa região de maior ponto de beleza, o que é que eu vou olhar também na face de uma mulher e na face de um homem? Aí tem as particularidades e individualidades de cada um. Mas quando a gente olha essa face, o que ela desejava era melhorar o contorno e o queixinho. E o que realmente ela precisava era um procedimento totalmente diferente. E que, inclusive, trouxe muita beleza para a face dela, como vocês podem perceber. Esse antes e depois dela é sensacional. E eu falo que a cereja do bolo, da beleza que trouxe para o rosto dela, foi essa região do malarzinho com zigoma, que seria a região que a gente chama do blush, do rosto feminino. Ficou muito bom, né, Maria? Muito obrigada. E é isso que eu falo. O paciente, quando ele, deseja escolher o procedimento, ele não tem um olhar com diagnóstico. Ele é um paciente leigo que, no fim das contas, ele quer passar o que de mensagem? Eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais bonita. E cabe a mim, como profissional, fazer esse diagnóstico correto e complementar, porque eu falo que é complementar com a execução. 50% dos nossos resultados está no diagnóstico, o outro 50% está na técnica e o outro restante no produto e todo o restante que vem para corroborar com isso. Então, esse resultado aí, os 50% desse rosto bonito vem de um diagnóstico correto. Isso é um olhar refinado, tá? E é isso que eu quero dizer para vocês. Que quando esse paciente ele deseja escolher, ele corre um grande risco de perder um resultado como esse. Ou cai na tendência do excesso, daquele resultado artificial. Então, eu falo que é muito importante que, além da gente pensar em fazer procedimento estético de forma solta e aleatória, que a gente entenda o que é realmente necessário, o que é certo a ser feito para cada paciente, tá? Então, esse era um caso que eu queria trazer para vocês. Olha só, outro ponto com relação a esse tema para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu trazer aqui para vocês. Um outro erro bastante comum que eu percebo é o que é a questão do paciente achar que mais produto está relacionado, necessariamente a um resultado mais bonito. Tem pacientes que acham que quanto mais ml de preenchimento ele colocar no rosto, mais bonito vai ficar o rosto dele. E isso é um grande erro. Por quê, doutora? Porque, como eu sempre digo, cada rosto é único, cada beleza é única e a indicação de quantidade de produto também é única. A quantidade de ml que a gente vai utilizar, gente, está relacionada ao quê? As áreas que a gente vai tratar. Eu sempre falo, queixo e mandíbula geralmente são regiões que demandam mais produto. Por quê? Porque são regiões de estrutura dessa face. A gente vai tentar construir essa estrutura que esse paciente não tinha. Então, são regiões que podem acumular, pode demandar uma quantidade maior de produto. Em compensação, tem algumas outras regiões que também vão trazer beleza, mas que ela por si só não demanda uma quantidade grande de produto. O que é que a gente percebe? É uma associação de pontinhos que a gente vai trabalhar. Um exemplo, tem paciente que precisa trabalhar 1 ml no malar, 1 ml em fossa, 2 ml no queixinho, 1 ml no lábio, 1 no contorno. E tem vários pontos desse rostinho que a gente vai trabalhar. E tem pacientes que com pequenos pontos a gente consegue trazer a beleza que ele precisava. Então, quanto mais produto não quer dizer um resultado melhor. Muito longe disso, porque o que a gente mais vê são pacientes com rosto artificial, tá? Pelo excesso de produto colocado de forma indiscriminada, sem primeiro um diagnóstico correto, e aí depois a gente pensa na técnica. E nessa paciente, por exemplo, uma paciente que ficou com um resultado lindíssimo. Um alinhamento desse perfil, que era o que mais incomodava ela, que é esse alinhamento com o nariz, o lábio e o queixinho, pra gente tratar esse perfil e trazer beleza e o que ela queria, ter um rosto que passasse a mensagem de uma mulher mais madura como ela é. Ela tinha um rosto muito de menina. Saúde! E com os pontos específicos de preenchimento, a gente conseguiu... gente, desculpa. A gente conseguiu entregar a beleza que ela precisava. E essa paciente utilizou 5 ml de preenchimento. Que muita gente pode achar muito pouco, mas era exatamente isso que ela precisava. Então, o nosso resultado não vai estar diretamente relacionado à quantidade de produto, e sim a indicação médica devida a das regiões a serem tratadas.
E aí é que eu trago. Quando o paciente ele pesa muito pelo excesso de procedimentos, ele deixa de lado de receber uma avaliação correta para entender o que realmente é certo fazer na face dele, tá certo? Então, esse aqui é um caso clássico de uma paciente que atingiu o resultado que almejava, a gente rejuvenesceu, deixou ela com um rosto mais harmônico, além de mais bonito, né? Na grande maioria dos casos vai estar muito relacionado, um rosto belo e um rosto harmônico, tendo proporção nesses terços, melhorando o perfil, que era uma queixa que ela tinha bastante, e isso tudo com apenas 5 ml, o que muita gente vai achar que é pouco, mas era o que era a quantidade necessária para o caso dela. E que isso é muito individual. Porque eu canso de ver paciente, é engraçado, né? Eu canso de ver paciente trazendo o resultado e ele sempre tende a perguntar a quantidade de produto que a gente utilizou, né? Ah, aqui foram quantas ml? Assim, entregando todo o resultado na quantidade desse produto. Sendo que esse paciente, na grande maioria das vezes, ele vai esquecer que por detrás da quantidade de produto utilizado em cada procedimento vai ter outros pilares que a gente vai analisar. A gente vai analisar a estrutura dessa face, a proporção desses terços. A gente vai analisar sim o que o paciente almeja com esse resultado. É uma face mais madura? É um rejuvenescimento? Porque tem aquele paciente que quer passar a imagem mais madura. Tem aquele outro paciente que quer rejuvenescer. Então, tudo isso a gente vai analisar. A idade, tudo isso vai corroborar para que a gente faça uma análise e não está relacionado diretamente à quantidade de produto utilizado, tá certo? Boa noite, Lari. Então, eu sempre trago esse caso para a gente entender que sim, é possível entregar um full face completo, trazendo beleza e elegância para uma face com apenas 5 ml. Por quê? Porque era a quantidade necessária para o caso dela. Não quer dizer que seja para de outra pessoa, não quer dizer que seria para mim. Para mim eu tenho mais de 7 aqui nesse rostinho. Só que isso é tudo muito individual. Então, é o momento que a gente entende que vale mais fazer procedimentos de forma assertiva do que, pensar em excesso de procedimentos. Além disso, um ponto que a gente precisa observar, né, e dar bastante atenção entendi, já que eu não vou fazer esse excesso de procedimentos, não vou fazer procedimentos de forma aleatória, então o que é realmente necessário a ser feito? Quais são os procedimentos certos? Que é a dúvida, né? Que acredito que você esteja aí se perguntando. E como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso passando por uma avaliação. Por quê? No caso desse paciente, quando você olha esse antes e depois, você tende a acreditar que esse paciente recebeu 10 anos a mais nesse rosto dele de forma positiva, que ficou mais bonita a face dele, estruturada, que esse homem, ele passa agora a imagem que ele almejava, mas o que realmente aconteceu com esse resultado foi uma estruturação do terço inferior, trazendo aquele ponto de beleza principal quando a gente pensa numa face masculina. E era a deficiência que ele tinha no rosto dele. Então é o que eu falo, o procedimento certo é o que para cada um diferente. Isso a gente vai descobrir na nossa avaliação. Por isso, gente, que é tão importante a avaliação. É indispensável. Se você quer realmente fazer um procedimento para você ver beleza, você ver resultado de forma natural, eu sempre falo, o paciente ele deveria querer ainda mais uma avaliação. Uma, para ele entender o que vai ser feito no rosto dele, porque nesse momento da avaliação que a gente vai tirar dúvida, a gente vai traçar esse plano de tratamento, vai explicar o que vai ser feito e o que é preciso ser feito primeiro, o que é preciso ser feito depois. E assim ele vai conseguir mensurar o que é que vai trazer beleza para a face dele, o que é totalmente diferente de um para o outro. Tem homens que vão chegar com a mesma faixa etária desse paciente, que a necessidade de tratamento é diferente da dele. Então, isso que é procedimento certo. Quando eu falo sobre a gente evitar o excesso de procedimento, mas sim apostar em procedimentos certos, é com base no nosso diagnóstico, é com base na nossa avaliação. Procedimento certo é o que vai trazer beleza para o seu rosto. Assim como foi no dele, assim como foi no meu e assim como foi em todos esses casos que eu trouxe para vocês. Cada um desses pacientes, eles utilizaram procedimentos diferentes, um deles fizeram associação, outros não fizeram associação de procedimentos, uns utilizaram acima de 15 ml, outros foram só com 5. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que procedimento certo
é o que cabe no seu rosto, o que precisa para você. E isso é único. Assim como que a gente espera com os nossos resultados. Também é único. E não tem como substituir essa etapa da diagnóstico, essa etapa da avaliação com foto. Não tem como a gente chegar querendo marcar um procedimento direcionado, porque a gente pula toda essa parte, que a gente identifica o que é realmente certo a ser feito, tá? Então, sempre, né, eu vejo as meninas lá ligando, atendendo os pacientes, e aí a paciente fala, não, doutora, é porque ela disse que já sabe que quer fazer preenchimento de queixo, ou que já sabe que é preenchimento de lábio. E eu canso de ver o que realmente era necessário a ser feito não era o preenchimento de queixo, não era o preenchimento de lábio, era um outro ponto totalmente diferente que iria trazer, né, ainda mais harmonia e beleza para essa face. Canso de ver paciente que chega, né, principalmente mulher, que sem projeção de queixinho, desejando fazer preenchimento labial. E é quando a gente vê, ou até alguns pacientes que já realizaram externamente, quando a gente vai analisar corretamente essa face, vai perceber que o preenchimento de lábio sim, talvez seja indicado, mas que não naquele momento. Eu sempre falo, tem pacientes que eu falo, não, a gente não vai fazer preenchimento de lábio, e acha que eu não quero fazer lábio. Não, não é isso. É que naquele momento não é o procedimento que você mais precisa. E isso tudo a gente vai trazer no plano de tratamento organizado, para que o paciente se conscientize, poxa, a gente vai fazer esse preenchimento, é indicado para mim esse preenchimento de lábio, mas não agora. Por que não agora? Porque tem etapas que precisam vir antes para que seu rosto permaneça em harmonia e em beleza. Como assim? É típico aquela paciente, como eu falei, sem nenhum contorno, sem nenhuma projeção de queixo, e às vezes até com bem estrutura de malar, querer botar ainda mais boca nessa face. Por quê? Quando eu trago mais volume nesse lábio, esse rosto vai ficar gritando o lábio. Eu falei até disso nos stories hoje. Esse rosto vai ficar gritando o preenchimento labial. E a região que estava em déficit, que seria o queixo, que ela não tinha projeção nenhuma, vai ficar ainda... Vai passar uma imagem que está de menor, entendeu? Então, por isso que a gente tem que avaliar todas essas proporções para fazer um preenchimento. Não é só, eu quero preenchimento de lábio e acabou. Tudo isso vai ser analisado, porque isso sim vai fazer com que a gente consiga entregar o resultado que esse paciente almeja. E respeitando essa ordem, além do paciente ter esse resultado que ele almeja, ele vai conseguir usufruir de um resultado natural e elegante. Esse paciente, né, que a gente conseguiu entregar a beleza e o que trouxe imponência e autoestima para a face dele, com toda essa estrutura do terço inferior, foi entregue porque a gente respeitou as etapas de tratamento necessárias para o caso dele. Primeiro, passando pela etapa da avaliação, que é uma das etapas mais importantes dos nossos tratamentos. Segundo, quando a gente começou a executar esses procedimentos, a gente veio respeitando o que era realmente necessário tratar primeiro, para depois que a gente viesse cuidando de todos os outros pontos que poderiam ser secundários. E é assim que a gente constrói uma face rejuvenescida. E é assim que a gente constrói uma face bela, respeitando primeiro o diagnóstico que foi feito e segundo as etapas necessárias para que a gente atinja o melhor dos nossos resultados. Tá certo? Inclusive, quando a gente pensa, né, quando a gente traz esse pilar de não é excesso de procedimento que traz beleza, mas sim um diagnóstico correto para nortear os nossos procedimentos, certo? A gente pensa muito nesse fator aqui, ó. Todo paciente, por mais que ele em algum momento tenha realizado diversos procedimentos, todos não, a maioria dos nossos pacientes, eles têm receio do artificial. Quando a gente pensa muito em harmonização, né, a gente também tem esse grande receio do resultado artificial. E é isso que eu sempre tento trazer de consciência no consultório. Aqui na internet sempre bate isso. Quando a gente pensa, gente, em resultado artificial, não quer dizer que esse resultado teve uma quantidade muito, tipo assim, teve uma 15, 20 ml. Por quê? Mas esse caso aqui teve 15 ml e não é um resultado artificial, tá certo? Resultado artificial não é destinado a uma quantidade maior de produto.
é destinada a um diagnóstico incorreto, e um profissional que não executou com a técnica devida, tá certo? Não é quantidade de produto, nem marca de produto que vai estar entregando um resultado natural ou um resultado artificial. Mas sim, primeiro ponto, o diagnóstico que vai ser feito. Porque se eu coloco 1 ml que seja no lugar que não deveria, vai trazer um resultado artificial. Se eu coloco meia ml que seja, né, que a gente chama metade de uma seringa, em uma região que não precisava, ou uma região que já estava tratada, eu vou trazer um resultado artificial. Assim como, se eu colocar 20 ml em um rosto que precise, esse resultado não vai ficar artificial. Então, eu sempre tento trazer essa consciência que resultado artificial não está relacionado à quantidade de produto que a gente vai utilizar. E assim como resultados naturais não quer dizer ausência de procedimento, muito pelo contrário. Os resultados mais bonitos, mais naturais e elegantes que a gente tem associação de procedimentos. Ele vai combinar, na grande maioria das vezes, o botox com o bioestimulador, com o preenchimento. Vai combinar o que o paciente precisar tratar. Então, essa é uma questão que eu queria trazer para vocês, para que a gente trouxesse consciência que a gente consegue fazer um full face com a quantidade maior de produtos, se for necessário, ou uma quantidade menor, se for necessário. Tendo um diagnóstico correto, que é o pilar mais importante, e isso está destinado ao olhar do profissional, à sensibilidade do profissional de ver beleza e proporção nessa face, isso sim, se você tiver isso aqui garantido, o seu resultado vai estar harmônico. A técnica é um pilar mínimo quando a gente pensa nesse todo. A quantidade de produto utilizado é mínima quando a gente pensa nesse todo. Então, pensem, existe lábio preenchido com mais do que 1 ml sem ter um resultado artificial. Existem lábios preenchidos com a quantidade pouca de produto que vai ficar com resultado artificial. Esse lábio, por exemplo, é um lábio que a gente, principalmente um lábio nessa face, né? A gente cuidou dessa face como um todo. Essa é uma paciente que a gente realizou todos os pilares do envelhecimento dela, mas o ponto-chave que a gente pode trazer aqui seria o preenchimento labial. E o que eu vejo de paciente com receio de fazer o preenchimento labial, porque tem sempre em mente que preenchimento de lábio vai deixar bicuda. Muita paciente me vem com essa objeção: doutora, eu não quero fazer preenchimento de lábio não, porque preenchimento de lábio vai me deixar bicuda. Por ter visto resultados na rua de tanto preenchimento labial artificial, achar que todo preenchimento labial vai ficar artificial. E esse resultado comprova e mostra pra gente que não é assim. E é sim possível, tá? Entregar um resultado harmônico, rejuvenescedor, né? Que traga beleza pra face da paciente, que é isso que a gente... primeiro ponto que a gente deseja, sem ter um resultado artificial. Pelo contrário, muito elegante, inclusive, que foi o resultado dessa paciente. Ficou lindíssimo esse lábio que a gente realizou. E a paciente ficou super satisfeita porque rejuvenesceu, embelezou e não tá gritando o preenchimento. Será que será assim? Vai ser assim para todos os pacientes? Não. Existem aqueles pacientes que a gente consegue entregar mais volume no lábio e ainda assim não ficará um resultado artificial. Por quê? Porque cabe naquele rosto. Eu sempre digo, o lábio, ele não é sozinho nessa face. Ele tem que estar ornando com todo o ponto do rosto. Eu tenho pacientes que tem traços maiores, então esse lábio pode ser mais volumoso, que vai caber nessa face. E também eu tenho pacientes que têm traços mais delicados, mais naturais, mais sutis. Então não cabe um bocão ali, porque vai ficar gritando um bocão sozinho. Então é sempre isso que eu falo. O medo do artificial afasta muito o paciente de realizar e chegar na sua melhor versão. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é possível a gente rejuvenescer e embelezar sem ter um resultado artificial. Pelo contrário, bonito, elegante, né? E cada vez mais jovem, eu sempre digo. Cada vez que esse paciente retorna e consegue realizar mais procedimentos, melhor ele fica, mais rejuvenescido, mais elegante. Então, não tem nada a ver, né, que a gente às vezes vê na internet de correlacionando quantidade de produto com resultados mais bonitos, excesso de produto está destinado a resultado artificial, resultado natural é ausência de procedimento, não, muito pelo contrário. Basta 1 ml colocada no local incorreto que vai deixar um resultado artificial. Basta
meia ml, né, sem um diagnóstico devido, esse paciente ele não vai ter a beleza do procedimento, pelo contrário, vai ficar, como eu recebo direto o paciente falando, né, que fez procedimento em tal local e aí sentiu que em vez de ter o embelezamento, piorou o rosto, né? É para isso que a gente faz nossos procedimentos. Então, o diagnóstico dos nossos procedimentos, eles vão estar na frente, tá? De qualquer execução. É aquele olhar treinado do profissional para entender o que é realmente necessário a ser feito para você. O que é realmente o procedimento correto a ser feito, que vai trazer beleza para sua face. E não quantidade, muito pouco técnica, tá certo? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês hoje. Trazer essa consciência, esse esclarecimento, porque eu sempre ouço em consultório o receio dos procedimentos, né, com medo artificial. E também a gente tem os pacientes que desejam escolher, achando que seria esse o melhor resultado, mas não é assim. Eu sempre bato na tecla aqui que a questão do nosso momento, né, da avaliação, ela é o ponto-chave dos nossos procedimentos. Serve para aquele paciente ele entenda o que realmente é necessário a ser feito no rosto dele. Serve para aquele paciente tirar dúvida do que, o nosso plano é esse, mas o que é botox, o que é preenchimento, o que é bioestimulador. Por mais que a harmonização facial tenha crescido, muita gente, né, tenha conhecido sobre os procedimentos, a gente tá na internet o tempo todo falando sobre isso. E aí, Rai, boa noite. Boa noite, baby. Ainda assim, tem muito paciente que nunca fez procedimento, então tem dúvidas sobre o que é botox, o que é cada procedimento. Ou ele ainda tem aquele desejo de fazer um procedimento isolado, sem entender que para ele seria melhor um outro ponto antes. E para isso que vai servir a nossa avaliação. Para que você saiba, doutora, o que é realmente importante para mim. Para que eu não invista meu recurso financeiro em uma coisa que não é necessária. Porque eu jamais vou indicar um procedimento para um paciente que não é necessário para ele. Porque eu não gostaria que fizesse isso comigo e eu jamais vou fazer com um paciente meu. Então, é esse momento da avaliação que o paciente ele consegue entender o que é realmente necessário ser feito. Qual é a ordem de prioridade a ser cumprida com esses procedimentos? Para que ele veja, no primeiro momento que ele vai investir, ele já consiga ver beleza. E assim a gente ir concluindo esse plano de tratamento. E a cada vez que esse paciente retornar, ele consiga ver mais beleza, mais rejuvenescimento. E se olhando no espelho, se sentindo na sua melhor versão. Que é para isso que a gente busca a harmonização facial. Tá certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês na live de hoje, tá? Essa live ficará salva aqui no perfil. Caso você tenha ficado com vergonha, não quis, né, mandar alguma dúvida, mandar algum comentário, pode saber que essa live vai ficar salva. Você consegue também mandar por direct, a gente tá sempre aqui esclarecendo, tá? Tirando todas as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais de o que é que seria procedimento certo para você, tá? Então entre em contato conosco, tanto pelo Instituto Lago Costa quanto pela Clínica Tempo, para que você entenda no momento da sua avaliação o que é melhor ser feito para o seu rostinho, para que você consiga atingir resultados parecidos com esse que a gente trouxe, para trazer beleza e rejuvenescimento para a face, sabendo que tem aquele paciente que ele é mais ansioso, ele vai querer fazer mais etapas desse plano de tratamento de uma só vez. Tem aquele paciente que ele é mais receoso e ele vai querer concluir essas etapas de forma mais cautelosa, com intervalo mais espaçado. Tudo isso a gente vai conseguir ajustar no momento da avaliação. Tem muita dúvida com relação a isso. Eu só posso realizar um full face em um só momento? Não. A gente consegue dividir esse processo em etapas, tá? Paciente que tem mais receio, que não quer que ninguém perceba, que tá fazendo procedimentos, a gente consegue cuidar desse rosto como um todo de forma espaçada. Ou seja, a gente vai dividir esse tratamento em algumas visitas para que fique confortável, para que esse paciente sinta nossos resultados e cada vez mais a gente concluindo e trazendo mais beleza para essa face, tá bom? Então, se atenham a isso, não existe essa questão de muito procedimento, quer dizer um resultado artificial, e pouco procedimento, resultado natural. Muito pelo contrário, tá? Os resultados mais bonitos e naturais que a gente vê tem associação de procedimentos e assim ainda consegue entregar muita beleza para a face. Então, espero vocês aqui na segunda-feira que vem, às 9 horas da noite. Estamos aqui religiosamente, se Deus permitir, fazendo nossa live, esclarecendo a dúvida de vocês e trazendo muito casinho bacana para que vocês entendam a forma que a gente trabalha, os nossos resultados e se sintam cada vez mais confiantes.
Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.